trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Dr. Gessir Júnior, ele que é o advogado de defesa, a Tainara Cristina da Silva Calazans. E essa tentativa de homicídio ocorreu no dia 17 de dezembro de 2012, na Rua Raposos, número 33, na área central da cidade de Ipatinga, e teve como vítima a Érica Juliano Lourenço Arruda. A priori, a defesa manifesta no sentido que sempre respeitará a decisão dos jurados. Entretanto, nós também manifestamos aqui o nosso inconformismo e, de antemão, já adiantamos que recorreremos dessa decisão, porque entendemos que ela está em contramão àquilo que foi produzido no caderno processual. Nós estamos aqui diante de um processo que tramitou por mais de uma década, onde não foi possível concluir o inquérito policial, as investigações elas não tiveram um fim e mesmo assim o Ministério Público entendeu por bem oferecer uma acusação que também total respeito à acusação, mas que não tem fundamento nenhum nas provas que foram carreadas aos autos, mas tribunal do júri é assim. E hoje os jurados entenderam pela autoria, pela responsabilização criminal da senhora Tainara. Entretanto, a defesa irá se esforçar ao máximo para que seja submetida novamente ao crivo do Conselho de Sentença e a que justiça seja feita aqui na comarca de Ipatinga. Agora, doutor, por tudo que acompanhamos aqui, né, na participação da defesa, foi um trabalho, uma oratória que realmente convincente e confesso que eu fiquei surpreso com o resultado, mas qual a avaliação que o senhor faz? A que se deve essa derrota, eu diria? Olha, primeiro a gente tem que também parabenizar o trabalho realizado pelo Ministério Público, né? O doutor Frederico foi brilhante na sua retórica e merece os aplausos pelo trabalho que demonstrou aqui hoje em plenário do Tribunal do Júri. Agora, mais de uma década que já se passou, infelizmente, devido ao lapso temporal, a ré ela não se encontra mais no país e ela não estar aqui hoje diante dos jurados, acredito, eu, defensor, que possa ter talvez influenciado um pouco na decisão dos jurados, mas isso é uma opinião, né? Os jurados são capacitados para escolher entre as teses que lhe foram apresentadas e hoje, infelizmente, para a ré, a tese acolhida foi a do Ministério Público, mas ainda nada está perdido. Nós perdemos esta batalha aqui no plenário hoje, mas a guerra processual ainda não, e a defesa ela vai vir forte e recorreremos ao Egrégio Tribunal de Justiça para tentar submeter a ré novamente ao Conselho de Sentença. E como é que ficou, então, no caso, a sentença? No primeiro momento, a condenação qual foi? Foi 8 anos em regime fechado, né? O que também nós já discordamos, porque o nosso Código Penal fala que quando os crimes têm a pena que não ultrapassa a 8 anos, o regime aplicado deveria ser o regime aberto, semiaberto. Então já é uma das opções de recurso da defesa. O fato da cliente do senhor da acusada ter outras passagens e outros processos, isso poderia influenciar ou não? Olha, os jurados podem até ter sido influenciados, sim, por esta outra passagem, mas isso são fatos que aconteceram posterior a este crime. E nós estamos aqui hoje atento ao fato pelo qual ela está sendo julgada, que foi a tentativa de homicídio. Naquela época, ela era uma ré absolutamente primária. Analisando como ser humano, né, a clemência seria talvez o melhor caminho, até porque o sistema prisional não regenera ninguém.
Olha, nós acreditávamos que essa tese seria acolhida pelos jurados pelo fato de ter mais de uma década de o crime ter acontecido e que o objetivo da pena não é só punir o cidadão, mas é fazer com que ele se ressocialize, com que ele volte da prisão uma pessoa melhor do que aquela que ela entrou para o sistema carcerário. E neste caso em concreto, verifica-se que a própria vida, o próprio tempo se encarregou de endireitar a pessoa da Tainara. Então, nós acreditamos que essa decisão, e nós respeitamos muito o Conselho de Sentença aqui da comarca de Ipatinga, mas acreditamos que essa decisão é um retrocesso. A que se deve a ausência da vítima, que preferiu não se apresentar? Olha, nós acreditamos que a vítima ela não veio pelo fato da mesma já ter perdoado a Tainara, já ter perdoado a ré, né? Então acreditamos que este é a válvula propulsora pelo qual ela não compareceu em plenário hoje. Então agora a defesa continua os trabalhos e com certeza será feito recurso. Certamente, a defesa ela não para e por isso nós continuaremos e pleitearemos agora ao Egrégio Tribunal de Justiça a cassação da decisão dos jurados, a cassação desse veredito e, se tudo der certo, ela será submetida novamente ao Tribunal do Júri e, quem sabe, aí uma decisão melhor. A Vanguarda agradece a cordialidade, o plantão policial ainda mais. Estamos juntos aí e este casamento, a experiência com a juventude deu certo, né? Sempre. Eu já estou aqui há mais de uma década tendo o privilégio de acompanhar aqui o doutor Eliseu Borges Brasil, que é uma referência na advocacia criminal aqui no estado de Minas Gerais. Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do doutor Frederico Tavares de Lana Machado, ele que é promotor de justiça, e tivemos o julgamento de Tainara Cristina Silva Calazans, este crime que ocorreu em 2012 e o Ministério Público, representado aí pelo doutor Frederico Tavares, desejar boas-vindas ao doutor Frederico, está chegando, parece meu primeiro julgamento que ele faz na cidade e já demonstrou, né, através da sua oratória, que realmente é um profissional de altíssima qualidade e vem muito bem representar aí o Ministério Público na nossa região, doutor. Seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Jota, boa tarde, obrigado pelas generosas palavras aí. O Ministério Público sai satisfeito a respeito do resultado desse plenário de hoje, um crime antigo, como mencionado, ocorrido em 2012 e que, como foi falado para os jurados, o tempo ele corrói as provas, é uma condenação que era merecida, foram 5 facadas, né, contra a vítima, e ainda assim um crime de 2012, houve a condenação por parte dos jurados, chegou-se a um veredito no sentido de homicídio tentado, qualificado por motivo fútil, uma pena considerável de 8 anos, então o Ministério Público sai satisfeito do plenário hoje. Agora, doutor, a gente observa que o crime realmente não compensa, né? Ficou provado mais uma vez. É como cartão de crédito, passa hoje, depois o boleto chega. Exatamente. A ré encontra-se fora do país e podia imaginar que não ia ser punida, né? Até porque está fora do país, passou-se tanto tempo, mas não, os jurados aqui de Ipatinga deram essa resposta, mostraram que a comunidade aqui não aceita esse tipo de barbaridade, foram 5 facadas, as vísceras da vítima ficaram expostas, então eu acho que esse recado foi bem dado, o crime aqui não vai prosperar não. Qualificadora, né? Sim, qualificadora do motivo fútil, né? Foi reconhecida por parte dos jurados no sentido de que o crime foi cometido por conta de ciúmes, né? No caso de que a vítima estaria se envolvendo com o Amásio da ré e ela desferiu as facadas por conta desse sentimento e a qualificadora foi aceita e passou, foi condenada no homicídio qualificado por motivo fútil. E agora, doutor, com relação a ela estar fora do país, quais são no caso, a penalidade? Já está definido isso e como é que fica, se vai ser extraditada, enfim?
Essa é uma condenação em primeira instância, né? O Tribunal do Júri, ele corresponde à primeira instância. A regra no nosso ordenamento jurídico é de que as pessoas respondem os recursos em liberdade até o trânsito em julgado. Então, como a ré já estava em liberdade, apesar de responder por tráfico de drogas, por outros delitos também, ela vai responder em liberdade. O juiz mencionou que não há motivos para a decretação da prisão preventiva. Somente depois do trânsito em julgado é que é expedido um mandado de prisão e uma difusão vermelha para poder tentar capturar essa ré fora do país, e caso ela volte ao país depois do trânsito julgado, em qualquer lugar em que ela for, será recebida pela Polícia Federal e será presa.